teve algumas semanas atrás, aí 2 semanas, né? Se eu não me engano, a recepção de novos membros, foi isso? Tivemos a recepção de novos membros. Gente, que benção aquele culto. Fomos embora 10 horas da noite daqui, mas fomos embora aleluiados. Foi muito bom. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos os novos membros. E a palavra que eu tenho hoje é para você, novo membro, e é para você, membro velho. A palavra que eu tenho hoje é para mim também. Porque a gente entende que a partir do momento que nós nos tornamos membros dessa igreja ou qualquer outra igreja, a gente não está só se tornando um membro. A gente agora faz parte de uma família. Agora a gente faz parte do corpo de Cristo. E agora nós possuímos uma identidade. Agora você tem um RG lá com a digital de Cristo no teu coração. Mais ou menos isso. Então, a partir do momento que nós temos uma identidade, a gente tem que refletir essa identidade. E a nossa igreja, para quem fez a classe de novos membros e para quem já é membro, ela tem uma estratégia. A nossa estratégia, a partir do momento que você passa por aquela porta, é desenvolver conexões irresistíveis. Quando a gente fala de desenvolver conexões irresistíveis, a gente está falando de relação interpessoal. Por isso que a gente tem um ministério da acolhida, a gente tem um ministério das crianças, a gente tem um espaço maravilhoso aqui fora, para que antes de você entrar aqui para se conectar com Deus, você se conecte com pessoas. Gente, o ministério de Jesus é isso, é conectar-se com pessoas. E a partir do momento que a gente começa a se conectar com pessoas e a gente entende que a gente tem que servir as pessoas, a gente começa a ir na direção do propósito que Jesus tem para a gente. Certo? E a partir da nossa estratégia de desenvolver conexões irresistíveis, a partir do momento que nós desenvolvemos uma conexão com alguém, o desejo do nosso coração é que essa pessoa se conecte também com Deus, num processo de desenvolvimento crescente, amadurecimento. Igual a nossa cruz fala, lavado pelo sangue, alvo como a neve, lapidado como o ouro, e aí vai, a gente tem um processo. E esse processo ele tem que ser crescente. E o desejo de Deus para o nosso coração enquanto igreja é que a gente seja servo no sentido de levar pessoas a esse desenvolvimento crescente com Deus. Eu não sei se vocês já notaram, acho que hoje aqui em cima está o Mateus, a Laura, não sei se mais tinha alguém com a camiseta. Tem um pessoal aí que tem uma camiseta diferenciada com o logo da igreja e atrás está escrito servo, que mais? Essas pessoas que vocês veem com a camiseta escrito servo, que mais? São pessoas que fazem parte de algum ministério. Ou são da liderança desse ministério, ou são membros desse ministério. E são pessoas que estão aqui a serviço do reino e a serviço da igreja de vocês. O servo que mais é uma palavra que o Isaías trouxe para nós, que está lá em Lucas 17, que fala que o servo que só faz aquilo que lhe é mandado é um servo inútil. Então a gente tem essa proposta de que se eu venho aqui só para cantar e para tocar, eu sou inútil, porque isso aqui eu já faço. Isso aqui é o que Deus me chamou para fazer. Se eu vier aqui só para pregar, eu sou inútil, porque isso aqui é o que Deus me chamou para fazer. Então, o que mais? Deus, o que mais que eu posso fazer? Por isso tem um que mais nas costas bem grandão. Deus, o que mais que eu posso fazer pelo Senhor? Irmão, o que mais que eu posso fazer por você? Então, essa ideia que a gente tem da camiseta do servo, que mais, é um cara que ele está procurando ter um coração disposto a servir a Deus, servir ao reino e servir ao próximo. E nesse processo de desenvolvimento crescente com Deus, a única referência que a gente quer ter aqui não é o Tiago, não é o Isaías, não é o Silas, não é ninguém. A referência que a gente quer ter aqui enquanto servo é o servo Jesus. É aquele que se fez servo por amor a nós. Então, o desafio que eu tenho hoje, a palavra que eu tenho para trazer hoje, é como nos preparamos para servir. O que será que eu tenho feito e que eu posso melhorar? Então, a palavra que eu tenho para trazer hoje, eu daria o título de Preparados para Servir. E eu quero olhar para Jesus junto com vocês, para que a gente possa estar preparado para servir. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no texto de Lucas 7,
de 11 a 17. André, se você puder projetar para a gente aí, você ajuda bastante a gente. Mas se você está com a sua Bíblia aí, eu desafio você a mexer com ela, sentir o cheirinho de papel, trabalhar com ela, que é muito importante também. Essa passagem é uma passagem que eu amo muito. É uma palavra que toca o meu coração, que arde ao meu coração, desde sempre. E hoje eu quero compartilhar ela com vocês de uma perspectiva que veio de forma diferente no meu coração dessa vez. Nesse episódio, nós vamos observar a ressurreição do filho da viúva de Naim, cidade que Jesus estava entrando com seus discípulos. Até aqui, se vocês olharem, Jesus já estava fazendo tanta coisa, curando tanta gente, fazendo muito milagre. Jesus estava aqui no meio do seu ministério. E aí acontece o que a gente vai ler aqui. Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, e que ela possa ser muito abençoadora para nós. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Não é só o filho, é o único filho. E isso muda muita coisa. Algo nesse texto me chama muita atenção. O que me chamou muita atenção nessa ótica que eu olhei para esse texto dessa vez é o fato de que Jesus estava operando muitos milagres, Jesus operou muitos outros milagres, e Jesus curou, ressuscitou mais gente. Mas de todos os textos nos evangelhos, essa é a única ocasião que não foram as pessoas que foram até Jesus para ele operar um milagre. Mas ele, sem que ninguém pedisse, foi, se moveu em favor da viúva. Então aqui a gente vê Jesus operar um milagre, não porque ninguém chegou, pediu para ele, não porque ninguém foi lá e tentou tocá-lo, não por nada. Mas ele estava passando, ele viu uma situação e por compaixão, movido por compaixão, ele tomou uma atitude a respeito, em favor daquela mulher. Então a gente pode ver muito claramente que essa figura de Lucas 7, ela se contrasta com Lucas 8. Lucas 8 a gente vê a mulher hemorrágica, que ela vai até Jesus, toca e ele falou: opa, saiu o poder de mim aqui, peraí. Não, dessa vez, Jesus estava passando aqui, lá na porta, passou o enterro, o esquife. O esquife é o caixão aberto no ofício fúnebre. Né? E aí Jesus foi lá, fazer alguma coisa a respeito e fez algo maravilhoso. Tentando trazer isso um pouco para a nossa realidade nos dias de hoje, eu fico pensando, nós, enquanto humanos que somos, enquanto seres humanos falhos que somos, como estão os nossos olhos para enxergar a necessidade do nosso próximo? Como estão os olhos do nosso coração para enxergar a sensibilidade do próximo, nos sensibilizarmos a ponto de fazer algo a respeito para abençoar aquela vida? A gente vive num mundo que é muito egoísta. A gente vive num mundo que cada vez mais é corporativo, competitivo. As crianças na escola, os alunos na faculdade, bolsa, muitas vezes até dentro da igreja. As pessoas estão dispostas a fazer as coisas para benefício próprio a qualquer custo, inclusive passar por cima de outras pessoas e muitas vezes fechar os olhos para a necessidade de algumas pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque hoje a gente vê situações de abandono o tempo todo.
Eu fui para São Paulo esses dias e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque é gente abandonada para todo lado. E a cena que mais marcou o meu coração foi uma hora que eu passei embaixo de uma ponte e eu vi um monte de gente deitada embaixo da ponte e um grafite bem grande escrito em cima deles: Jesus vive. E eu falei, gente, como é que será que eles olham para Jesus? Eu falei, gente, se essa realidade está aí, é porque talvez a igreja de Jesus não esteja cumprindo o seu papel. Então, talvez para muita gente, Jesus esteja morto, Deus esteja morto, porque a igreja não está viva. E não cumpre o seu papel. E eu chorei tanto, gente. Estava dentro do Uber, aquilo mexeu comigo de uma forma. Falei, está todo mundo de olhos fechados, todo mundo assustado. A gente não para ajudar uma pessoa, porque a gente tem medo, a gente não sabe o que vai ser. Mas a gente vai ser assaltado. Então as relações sociais, elas estão mais complicadas. As pessoas cada vez mais se isolam nos seus celulares, nos seus computadores, atrás de telas. E isso mexe com o nosso sistema nervoso de uma forma que gera um vício que nos torna antissociais. E aí muitas vezes você está andando na rua, olhando para o teu celular, você não vê o cara que está deitado do teu lado, precisando de ajuda. Porque as tuas relações sociais, elas já não se dão mais pela interpessoalidade, elas se dão pela conectividade dos celulares. Acabou-se o diálogo. Casamentos não dão certo porque cada um só olha para o seu umbigo. Não conversam, não dialogam. Famílias são destruídas porque muitas vezes os pais não conseguem enxergar os seus filhos tomando outros caminhos, porque os seus olhos estão fechados para a necessidade dos seus filhos dentro da sua própria casa. Isso é grave. Isso é grave. Nós estamos vivendo num mundo onde a realidade nos leva a olhar e ver que servir se tornou algo raro. O que nós podemos observar cada dia mais é a ausência de amor e a ausência de empatia. As pessoas não conseguem olhar e se colocar no lugar do outro, não conseguem sentir a dor do outro. E isso é muito sério. Jesus nos mostra claramente nesse texto que a postura que nós devemos ter é oposta. Quando eu olho para a viúva, eu penso numa pessoa que perdeu tudo, todas as suas esperanças. Quando eu falo que o fato de que era o único filho dela muda o texto, é porque ela já havia perdido o marido e ela perdeu o único filho. Ou seja, não sobrou nada para essa mulher. Para onde se foram as esperanças? Ela perdeu tudo. E a gente vê muitas pessoas ao nosso redor que perderam tudo. Muitas vezes eu e você mesmo temos a sensação de que nós perdemos tudo. Nós vivemos angústias, nós vivemos sofrimentos por conta de perdas. E nós falamos, Deus, perdi tudo. Mas a gente não sabe o que é perder tudo. Eu e você aqui dentro, a gente está muito confortável. Muito confortável. E a gente precisa se mobilizar para alcançar pessoas que realmente têm perdido tudo, mas que principalmente perderam a sua fé. Essa mulher, ela tinha tudo para perder a fé. Mas a atitude de Jesus em direção a ela foi transformadora, a ponto de que as pessoas ficaram tão aleluiadas que elas glorificaram a Deus, elas voltaram a crer, elas viram que Deus se manifestou em meio ao seu povo. Na nossa vida e na vida de tantas pessoas, muitas vezes nós estamos vivendo com a sensação de quem perdeu tudo, e só Jesus pode mudar isso. Mas na vida de outras pessoas, só você sendo usado por Jesus também pode ajudar. Jesus nos ensina então que diante dessas situações de sofrimento, de falta de esperança, de necessidade, existe uma atitude que ela é transformadora de realidade. E o primeiro passo que a gente pode observar nas atitudes de Jesus está no versículo 13. Quando Jesus fala, quando o evangelista fala, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela
e lhe disse: não chores. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje é que o Evangelho mostra que Jesus tem olhos atentos para mim, para você e para todos os dele. Jesus, dentre todos os estímulos visuais que ele podia ter ali, ele percebeu a necessidade de alguém. Você imagina Jesus passando lá na porta da cidade. Ele já tinha feito um monte de milagre, então ele estava com os discípulos, tinha uma multidão com ele. Ele entrou na cidade, uma cidade nova, ele podia ficar vislumbrado com tudo que estava ali. Inclusive, passando o cortejo lá, fúnebre, tinha a mulher, o esquife e mais uma galera atrás. Muita gente. Ele podia ter ficado assim: nossa, quanta coisa nova acontecendo. Uau, que lugar bonito, quanta gente. Mas, de tudo que estava acontecendo ali, Jesus olhou para a necessidade de alguém. E não para ele, nem para os dele. Nem para qualquer outra coisa. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês hoje é: o que faz os teus olhos brilharem? O que faz os teus olhos brilharem? O que faz os teus olhos brilharem, às vezes pode ser exatamente o que te impede de ver a necessidade do outro e de ver a pessoa de Jesus e de entender o que o Espírito Santo quer te mostrar. O Salmo 119, 37, coloca pra gente aí, André. É um salmo que me marca bastante. 119, 37. Esse salmão aí. Esse salmão fala o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Muitas vezes, o que mais faz o olho da gente brilhar são coisas inúteis. Coisas que não vão te edificar e coisas que não são eternas. Muitas vezes, os homens, desde a sua adolescência, eles são expostos à pornografia. E isso faz os olhos brilharem. E ele não faz ideia o quanto está afastando ele de Deus. O quanto está afastando ele da vontade de que Deus dê para ele uma mulher maravilhosa, a qual ele vai amar, respeitar e entender. Da mesma forma as mulheres, né? Quando você olha para isso, o que constrói o teu coração, o que te edifica? A sexualização hoje nas TVs, nas mídias sociais, para onde isso te leva? Para onde os teus olhos te levam? Quando você vê aquele carrão passando e você deseja, você fala: não, vou trabalhar muito porque eu quero um desse. E aí você se dedica tanto a trabalhar, e aí você esquece da tua família, que é muito mais importante. Você se esquece de Deus. Muitas vezes a pornografia, a sexualização, o luxo, a cobiça, entre tantas outras coisas, no nosso coração humano, voltado para a carne, é o que faz os nossos olhos brilharem. E aos nossos olhos brilharem para as coisas desse mundo, isso nos afasta do centro da vontade de Deus. Os nossos olhos conectam a nossa alma com o mundo exterior. Então, cuidado com o que você tem alimentado os teus olhos. Os teus olhos, eles não têm que estar voltados para as coisas desse mundo, para as coisas da carne. Os teus olhos, eles têm que estar voltados para o Espírito. E assim, enchendo-se do Espírito, Deus vai te mostrar o que Ele vê e o que Ele quer que você veja. Então, cuidado com os teus olhos. Cuidado com as lentes que você vê o mundo e com as coisas que você tem alimentado o seu coração. Salmo 123, 2, por favor, André. É para isso que os nossos olhos têm que estar atentos. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós, e que Ele tenha misericórdia
Porque muitas vezes nós desviamos os nossos olhos do propósito de Deus para nós. Encham-se do Espírito, para que ao abrir os olhos, vocês reconheçam a Jesus, assim como eu. Assim como os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos, quando eles estavam no caminho de Emaús, talvez eles estivessem perdendo a visão. A ponto de que Jesus estava com eles há algum tempo e eles não foram capazes de reconhecer a Jesus. Se você não está sendo capaz de ver as coisas de Deus se moverem na sua vida, talvez seja porque tem trave nos teus olhos que estão relacionadas a pecados de estimação que você tem. Muitos desses que a gente citou. Então, alimente os teus olhos de coisas que te edificam e de coisas espirituais. Porque ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Então, se você estiver conectado com o Senhor, os seus olhos vão se abrir no momento que você não é capaz de reconhecer as coisas. Então, a primeira lição que a gente aprende com Jesus é: tenha olhos atentos. Mas você só é capaz de ter olhos atentos, saudáveis, com a visão que o Senhor quer te dar, se você alimentar os teus olhos de coisas espirituais, de coisas saudáveis. Eu tenho tomado muito cuidado com o tempo que eu passo no Instagram. Eu estou fazendo um desafio que é o seguinte: o tempo que eu passo no Instagram, eu coloquei lá um limite, né, de 15 minutos por dia. Porque outro dia eu vi que eu passei 1 hora e pouco, fazendo assim, ó. Você vem me falar que não tem tempo para ler a Bíblia? Tenha santa paciência. Abre o teu aplicativo do Instagram, não precisa fazer isso agora, misericórdia. E dá uma olhada. Dá para você ter lido, nossa, a Bíblia inteira numa semana, alguns. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com as redes sociais. Como eu falei, elas desconectam muitas vezes a gente das pessoas, às vezes nos conectam a nossa visão com coisas que não deveriam ser conectadas. Cuidado com as redes sociais. Irmãos e irmãs, cuidado com o que vocês alimentam a rede social de vocês. Cuidado. Porque às vezes você vai estar sendo pedra de tropeço para alguém. Homens, mulheres, não precisa ficar postando o corpinho lá. É seu, é santo, é de Deus. Seu esposo, da sua esposa. Toma cuidado. Toma cuidado porque às vezes você está sendo pedra de tropeço para muita gente. Ai, Tiago, cara, a roupa que você usa, a forma como você se comporta. Falei para vocês aqui, os olhos conectam a nossa alma com o mundo exterior. Se você está sendo pedra de tropeço, você pode estar afastando muita gente do propósito de Deus. Enquanto você poderia estar sendo bênção na vida de alguém, às vezes você está levando a cabeça da pessoa para um lugar que não deveria. Cuidado, é muito sério isso. Ai, Tiago, é sério? A roupa que eu uso? A roupa que você usa, irmã. Cuidado com as fotos que você posta. Às vezes não condiz. Nossa, mas é servo lá na igreja? Misericórdia. Ô, velho, a gente ouve. Então cuidado, não só com o que você olha, mas com o que você faz as pessoas olharem. Cuidado com isso aqui. Com likes, dislikes. O segundo ponto que me toca muito o coração a respeito da atitude de Jesus, é que depois que ele olha, depois que ele vê a necessidade da mulher, a palavra diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ao longo do ministério de Jesus, a gente vê que, basicamente, ele se preocupa com os necessitados, com os pobres, com os aflitos, os estrangeiros, todos os necessitados, os quais ele chama de pequeninos, os menores. Assim ele diz em Mateus 25, 40. Jesus sempre se moveu por amor aos necessitados.
E quando a gente fala que Jesus se moveu por amor aos necessitados, assim como se moveu por amor a nós, eu abri o dicionário para pesquisar a respeito da palavra amor. E lá a gente encontra muitos significados. E um deles está relacionado à caridade. Caridade. O amor enquanto caridade. Aí eu fui pesquisar lá nas origens da palavra, o la charité. É uma forma de amor. E quando a gente fala de caridade, a gente está falando de se colocar no lugar de alguém em primeiro lugar. Para você fazer caridade, você tem que olhar com os olhos de Jesus, você tem que sentir, você tem que ter empatia. Porque se você não sentir, não faz sentido a tua atitude. Então você tem que se colocar no outro. E aí você tá lá pronto para fazer a caridade. E aí quando eu penso na caridade, eu penso nessa questão de olharmos para o outro, e não só olhar para a necessidade do outro, mas sentir a dor do outro. Assim como Jesus sentiu a dor dessa mulher. Compadeceu-se dela, ou seja, ele se compadeceu, se colocou no lugar dela e sentiu o que ela estava sentindo. Olha que maneiro isso, olha que legal. Sabe que Jesus sente muitas vezes as nossas dores. Em João 11, quando a gente está vendo lá sobre a morte de Lázaro, Jesus vê Maria e os outros que estavam com ela chorando a morte de Lázaro. Ele olha para ela, ele vê ela chorando, a Bíblia fala que ele se emocionou, que ele se compadeceu mais uma vez. Olha que lindo. E aí ele chorou. Quando a gente fala de caridade, de se compadecer, é chorar com os que choram. Jesus nos ensina a sentir a dor do outro e chorar com os que choram. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então a palavra ela nos ensina que o Messias, ele vem nos ensinar que a gente precisa aprender a ter compaixão e ter empatia. Se você não tem compaixão e não tem empatia, você não sabe o que é amar. Porque a gente entendeu que o amar está ligado a isso também. Então, se você não é capaz de sentir isso, a hora que você vê a necessidade, talvez é porque o teu canal está desconectado, de alguma forma. Seus olhos estão fechados. O Messias nos ensina que para ser como ele, precisamos aprender a ter compaixão e empatia. Então, no nosso desenvolvimento crescente com Deus, que a gente procura discipular pessoas a ser mais parecido com Cristo, a gente tem que ensinar essas pessoas e nós mesmos que nós devemos sentir. Então, no momento que você vê a necessidade do outro, você, no mínimo, deveria sentir um desconforto. No mínimo. Porém, Jesus não espera de nós só um sentimento de compaixão. Uma sensação. Que você está andando na rua e você vê, puxa, que dó. Puxa, que dó. Não. E sua vida segue igual. Não é isso que Jesus está falando. Você tem que ter compaixão a ponto de sentir isso te incomodar. Te incomodar. Não chores, foi a palavra de Jesus para essa mulher. Isso incomodou ele a ponto dele gerar consolo para ela. Então, se você quer ser como Jesus, seja alguém que sente a dor do outro, que leva a palavra de conforto para o outro, que chora junto com os que choram. Seja essa pessoa. Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então cuidado com a tua língua. Quando Jesus vai lá e fala para ela, não chores, ele está levando palavras para abençoá-la, para edificá-la, fortalecê-la nesse momento. Então cuidado com a tua boca, cuidado com as tuas palavras, porque o Provérbios diz que as palavras ferem como espada. Então, está irado? Calma com o que você vai falar. Tarde-se em irar.
Cuidado com as palavras no momento de ira. Cuidado com as palavras num grupo de amigos. Tá brigando com a tua esposa? Não briga não, vai orar. Ora. Ame como Cristo amou a igreja, não é isso? Né? A palavra fala que a mulher tem que ser submissa, né? Ela tem que ser submissa se o homem, o qual ela está do lado, ele é um homem segundo o coração de Deus. Que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Que palavra você vai direcionar para sua esposa no momento de dificuldade? A hora que o teu filho errou, qual é a palavra que você vai levar para ele? A hora que teu noivo, tua noiva, tua namorada errou, cuidado com a palavra. Cuidado com as palavras que você vai falar para alguém que está passando um momento de dificuldade. Cuidado. Às vezes uma ação basta, às vezes um abraço basta. Então, se você não tem as palavras, cale-se. Cale-se, porque a tua palavra, às vezes, ela pode machucar como uma espada. Mas se você procura sabedoria, e sabedoria só tem um jeito da gente encontrar, as tuas palavras podem levar cura. E os passos seguintes a gente vai ver que as palavras de Jesus, bem como as ações dele, foram capazes de levar cura num ambiente onde já não havia esperança. Então Jesus viu aquela mulher e se compadeceu dela. Mas Jesus continua, porque só vê e fala, ai, meu coração, estou sentindo. Jesus fez algo a respeito. Ele não parou no ver e sentir. Ele foi até o agir. No versículo 14 a gente pode ver que Jesus, chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Diferente dos outros evangelhos, como eu já disse, ninguém pediu ajuda de Jesus. Ele se moveu pela compaixão que ele sentiu no passo anterior. Aqui Jesus, o que ele nos ensina? Ele nos ensina a ir na direção de onde há necessidade. Então, a partir do momento que você sente a dor do outro, sente a necessidade do outro, Jesus te desafia a se mover nessa direção. Esse é o papel da igreja. Como a gente viu no vídeo da introdução, a igreja tem que ser mais do que essa reunião ao domingo. A igreja ela tem que ser parecida com aqueles que vão até onde há necessidade. E é isso que Jesus quer mostrar para a gente nesse texto. O servo, ele vai até onde tem necessidade e ele fala, cara, como eu posso te ajudar? Assim, que mais? Que mais que eu posso fazer por você? Jesus nos ensina a ir na direção da necessidade e não onde o nosso coração deseja estar. Jesus nos ensina a ir na direção de onde as pessoas precisam. Sabe onde que ele nos ensina isso também? No momento que foi o momento mais difícil e mais doloroso da vida dele. Antes de ir para a cruz, quando ele estava no Getsemane, se você se lembra bem, Jesus orou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Esse texto nos mostra claramente que o coração de Jesus não era ir para o Calvário. O coração de Jesus ele não queria ir para o Calvário. Queria ficar com os amigos dele, Pedro, Tiago e João. Nem que fosse mais um pouquinho. Quando Jesus ora aqui, fica claro que ele tem um desejo no coração dele enquanto humano, de curtir com aqueles que ele ama. Porém, a palavra também é muito clara ao mostrar a submissão de Jesus à vontade do Pai. Não é ser como Jesus que a gente quer enquanto servo? O meu e o seu coração, eles têm que ir na mesma direção. O nosso comportamento tem que nos levar a sair da zona de conforto. O nosso comportamento tem que nos levar a sair da zona de conforto. Ah, você quer ficar com o amiguinho? Tá, mas não, está na hora de ir para a cruz. E Jesus nos chama para cada um carregar a sua cruz. Então, meu querido, quando a gente olha para esse texto e vê que Jesus tomou atitude, e lembra lá dele no Getsemane, a gente está claramente entendendo que a gente não tem que ir para onde o nosso coração nos leva.
tem que ir para onde é a vontade do Pai. Porque na maior parte das vezes, o nosso coração, assim como os nossos olhos, vai nos mover para onde? Para o desejo da nossa carne. Todos pecaram, todos nasceram em pecado. O meu e o seu coração, eles vão nos levar para o outro lado que Jesus quer que a gente vá. Então você tem que se encher do Espírito. Por quê? Porque Ele vai te mostrar a direção que você tem que ir. E você, assim como Jesus, seja obediente. É maravilhoso você negar sua própria carne. Isso traz uma transformação maravilhosa. Hoje em dia, dentro da igreja, a gente tem aceitado muita coisa. A gente vive no pecado da carne, achando que é normal. Enquanto você não renunciar a isso, muitas vezes a tua vida não vai andar. Área espiritual, emocional, profissional. Às vezes você nem imagina tanto de demônio que os teus pecados de estimação movem. Saia da zona de conforto, escolha o Espírito e não a carne. Assim como Jesus escolheu ir para onde Ele tem que ir, onde Ele é chamado para ir, não onde o coração dele manda. Abre esse texto para mim, por favor, André. Filipenses 2, de 5 a 8. Aqui fica um desafio grandão para nós. A gente está falando de procurar ser servo, de servir igual Jesus, certo? Então, olha esse texto que legal. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, a atitude de vocês igual a de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, fala para mim, servo. Tornou-se semelhante aos homens, continua mais um pouquinho. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. No último sermão que eu fiz aqui para vocês, eu falei sobre o Jesus manso e humilde. Não sei se você se lembra. Jesus manso e humilde que desce do trono para quê? Para servir, para lavar os pés dos discípulos, para servir a humanidade, para sofrer pelas nossas dores, os nossos pecados e nos salvar. Eu acho que lá do lado do Pai devia estar muito gostoso, devia estar muito bom para ele. Mas o primeiro versículo lá, que ele nos fala, volta um pouquinho, André. De baixo. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se. Às vezes a gente se apega a tanta coisa, né? Às vezes, as coisas que a gente se apega no dia a dia, elas nos afastam da atitude de servo que Deus nos chama para ter. Aqui Jesus desapegou do ser igual a Deus. E você é apegado a tanta coisa material. Você é apegado a tanta coisa material. Tanta coisa que não te produz nada, que vai te edificar, que vai abençoar a vida das pessoas, da tua família. Jesus desapegou-se de ser Deus. Olha o tamanho disso. Para quê? Para ser servo. Mais uma vez, você quer ser igual a Jesus? Desapega. Desapega. Cuidado com o que tem dominado seu coração. Desapegue para que assim você possa ser como Jesus. Desce um pouquinho. Esvazie-se de si, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Aqui a gente faz o caminho inverso. A gente se torna servo para se tornar semelhante a Jesus. Ele se tornou servo para ser semelhante a gente. Agora a gente tem que ser servo para buscar ser semelhante a Ele. É muito simples, mas a gente no dia a dia não consegue trazer essa simplicidade. Essa atitude, essa ação que a gente precisa ter, ela exige humildade e obediência. Obediência à palavra. E nesse sentido, o amor ao próximo é um mandamento.
A gente tem visto muito, né, nos podcasts de casais e tudo mais, e cristãos que a gente tem acompanhado pela internet, essa ideia a respeito do amor. O amor não é um sentimento. O sentimento, às vezes, é a paixão. O amor é a escolha. O amor é a decisão. O amor é a ação. O amor de Jesus foi uma escolha dele, amar independente de nós, sofrer independente de nós, foi incondicional. O amor, Silas, é você olhar para essa mulher que está do seu lado, reconhecer todos os defeitos dela e amanhã escolher amar ela de novo. Esquecer o passado, esquecer os erros, as mancadas e amá-la como Cristo amou a igreja. Netão, Laura, vocês um do lado do outro, vocês têm que escolher. Escolher, e às vezes é difícil. Porque essa pessoa que está do seu lado, muitas vezes vai ser a pessoa que mais vai te decepcionar ao longo da vida. Eu falo isso para a Kaline, muitas vezes eu peço perdão para ela. Às vezes ela fala, Thiago, não aguento mais, tanta prova, tanta... Eu falei assim, escolher andar com Jesus é assim. Se você está andando com Jesus e nada te incomoda e seu cônjuge não dá uns atritos, é porque você não está incomodando Satanás. Porque onde Satanás mais vai querer mexer é família, é relacionamento, é casamento, porque isso aí ele não pode ter. Ele não pode deitar na cama com a esposa dele, ele não pode vivenciar a família. E é aí que ele vai mexer, é aí que ele vai destruir, porque nós somos formados de famílias. Então, ame teus filhos, tua esposa, tua noiva, apesar dos defeitos. Amar é uma escolha, não uma decisão. Amar é uma obediência. Jesus demonstra esse amor ao ir até o esquife, ordenar que o jovem se levante e assim restitui a sua mãe. Então a gente está aqui naquela cena da mulher que tinha perdido tudo, mas que o amor restituiu. Então a gente vê nisso a postura de Jesus sendo servo, como diz a palavra em Filipenses, vindo a ser servo, nos ensinando que nós precisamos ter olhos atentos, ter compaixão e empatia, sentir, e ter ação. E a ação ela está ligada a ser obediente, a amar, a obedecer o mandamento de Deus. Nesse sentido, eu volto para o texto lá de Lucas 17, 10. Se amar é um mandamento, você não está fazendo mais que sua obrigação. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhe ordenaram, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Se está na palavra e é mandamento, você está apenas cumprindo o teu dever. Você tem que procurar fazer mais. Você tem que procurar fazer mais. A gente tem que se lembrar, enquanto igreja, todos que foram recebidos enquanto novos membros, já são membros, são servos ou não, nos ministérios da igreja, tantos ministérios que a gente tem aqui para vocês servirem, mais importante é você servir da porta para fora. Eu fico pensando que a hora que eu chegar lá, para prestar minhas contas, Deus não vai falar assim, aquele domingo lá o louvor arrebentou, hein, Thiago? Não vai falar isso. Agora, se eu levar uma galera comigo para lá, aí nós vamos entrar com honra. Esse é o desejo do meu coração, e esse é o desejo do coração de Deus para todos nós, é que entremos com honra. E para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto, se tornar servo, servo que tem olhos atentos à mão do seu Senhor, que vê, entende a necessidade, que vai na direção da necessidade e não na direção do coração para tomar alguma atitude. A partir do momento que a gente toma alguma atitude como Jesus tomou, nós podemos ver transformação e é isso que Deus espera. A partir do momento que você tem uma postura de servo igual a de Jesus, ambientes são transformados, vidas são transformadas. Eu não sei se vocês já viram, tem muito vídeo disso na internet. Às vezes tem alguém passando uma necessidade na rua lá, aí vem o digital influencer e supre a necessidade daquela pessoa. Bombando no Instagram. Isso aí é gente que tinha que fazer.
sem esperar nada em troca, sem esperar views, likes, né? É isso que a gente tem que fazer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que às vezes, quando a pessoa é abençoada, que eu vejo muito nesses vídeos, as pessoas falam assim, cara, eu pedi para Deus isso. Eu estava orando para Deus. E aí eu fico pensando que muitas vezes a atitude que eu e você devemos ter e não temos, era para ser a resposta de oração de alguém. Então, quando você tem uma atitude de servo, às vezes você pode ser resposta de oração na vida de alguém e edificar a vida de alguém. Então, se você está deixando, às vezes o negócio só está queimando no seu coração e você não está fazendo nada a respeito, cuidado. Cuidado. Às vezes tem gente que não está sendo abençoada por tua causa. O resultado da vida de servo é transformação em ambientes e vida, restauração, ressurreição, é a morte a morte perdendo, é a vida vencendo sobre a morte, sobre a necessidade. Esse é o resultado disso. Dessa maneira você se torna um agente secreto do céu, um 007 de Deus, aqui. Então, meu querido, minha querida, a vida de servo, além de servir nos ministérios da igreja aqui, agora eu vou aproveitar, se você não serve em nenhum ministério aqui da igreja, se incomode, porque Deus não te chama para ser um membro dessa igreja espectador. Jesus não quer membros, Jesus quer servos. Se você senta aqui, assiste e vai embora, não serve lá fora, não serve aqui dentro, incomode-se o seu coração. Tem muito ministério que em algum você vai se encaixar. Se não se encaixar, nós cria um que seja a sua cara, mas que você possa abençoar a vida das pessoas. Mas o principal é o que a gente faz da porta para fora. É o que a gente faz da porta para fora. A seguir a gente pode ver o que acontece como resultado das atitudes de Jesus e do coração de servo. Os versículos 16 e 17 nos contam que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Apesar do título, né, profeta, talvez não ser o mais adequado aqui, eles reconheceram que Deus visitou o seu povo. As pessoas reconheceram a Jesus como profeta, viram que Deus os visitou, e o que aconteceu? A notícia se espalhou. Sabe o que é viver como servo? É você viver pregando o evangelho, sem precisar usar suas palavras. É isso que Jesus fez. Vocês viram aqui Jesus pregando agora para alguma multidão aqui? Não. Viver como servo é viver pregando o evangelho sem precisar usar palavras. E aí sabe o que acontece? Sobrenatural. Sobrenatural. Porque quando você vive como servo, já não é mais Deus, é você. Não, já não é mais você, é Deus. É você sendo usado por Deus. Viver como servo é viver parecido com Jesus. Acreditar que Ele pode mover o sobrenatural em nós e através de nós. Vou ver, vou me compadecer, vou agir. Mas tem situação que parece que não vai dar, né? Tem situação que parece que não vai dar. E às vezes a gente se depara com essas situações e fala assim, misericórdia, Senhor. Você vai recorrer a Ele, tá certo. Mas você tem que se lembrar que Deus te dá um espírito de ousadia quando Ele fala em João 14, 12 a 14. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Jesus falou que vocês farão coisas maiores que eles. Por que a gente não vê mais tanta coisa acontecendo? Por que a gente não vê? Por que a gente não crê? Se Jesus está falando que vai fazer, que a gente vai fazer coisas até maiores. Porque às vezes nosso coração cede muito mais à carne do que ao espírito. Ponto.
É tudo que a gente falou até agora. Os olhos, o coração, a falta de fé, a falta de atitude, falta de compaixão, falta de amor. Por que a gente não vê o mover de Deus tão sobrenatural? Porque a gente está frio muitas vezes. Porque são outras coisas que dominam o nosso coração. Porque a gente tem que fazer e pedir em nome de Jesus, mas às vezes no teu coração não cabe Jesus. Como que ele vai fazer? Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa entender que nós somos servos inúteis. A gente precisa estar pronto para ser luz. A gente tem que estar pronto para ver, sensível para se compadecer e obediente para agir. Sempre em nome de Jesus. Porque o que for pedido em nome dele, ele fará. Que nós possamos ter olhos atentos, um coração sensível e ousadia para agir e levar a transformação para onde há morte, conforto para onde há dor, alegria onde há tristeza. Esse é o desejo do nosso coração. Ser melhor a cada dia, para ser mais parecido com Jesus. Servos como Jesus, preparados para servir. Que o meu coração e o seu seja edificado com essa palavra e seja desafiado a brilhar por Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Eu escolhi essa canção por causa da Dona Adélia e ela foi embora. Canção que Dona Adélia gosta muito, que fica o desafio para nós. Nos momentos da dificuldade, nos momentos difíceis, continuar sendo um cristão que prega o evangelho com as suas atitudes, mais que palavras, e um cristão que leva a luz de Jesus onde quer que ele pise. Onde quer que você pise, que você seja um servo humilde, obediente, sensível, submisso a Deus. Para que a luz de Jesus brilhe através de você e a gente possa iluminar esse mundão afora.